O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 23. Parte 3. Shalom, amigos, Shalom, irmãos. Nós vamos agora para a terceira parte do capítulo 23 do profeta Jeremias. O tema é os falsos profetas. Continuaremos com a segunda parte, que ainda continua sobre o mesmo título, sobre os falsos profetas. Então, a mensagem continua ali no ano 597, durante o reinado de Zedequias, e continua agora no versículo 16. Assim diz Adonai, Jeová Tsabaoth, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca de Adonai. Aqui inicia o versículo 16, dizendo: povo de Judá, ignoreis estes falsos profetas, não dei ouvidos a eles, porque eles profetizam mentiras e eles estão colocando esperanças em vocês quando não há esperança. Eles falam de visões, mas não foi visões que eu dei a eles, não veio da minha boca. Então o Senhor está aconselhando como a nação deve se portar diante de falsos profetas, ou seja, se afastar deles. Então aqui o Senhor inicia essa terceira parte: não deis ouvidos aos falsos profetas. Continua aqui no versículo 17: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração. Dizem, não virá mal sobre vós. E aqui é interessante que os falsos profetas profetizavam paz, justamente para as pessoas, para o grupo de pessoas que desprezava Adonai. Não ouça eles, porque eles falam mentiras e ainda eles falam essas mensagens de paz justamente para as pessoas que me desprezam. Vamos aqui para Jeremias capítulo 14, versículo 13 a 16. Então disse eu: Adonai Elohim, eis que os profetas lhe dizem, não vereis a espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me Adonai, os profetas profetizam mentiras. O versículo 13 é uma expressão aqui que o profeta Jeremias fala: Senhor, mas os profetas, eles dizem que virá paz sobre nós, que não haverá guerras. Então, versículo 14, Adonai responde: disse-me Senhor ao profeta Jeremias, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca eu os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz Adonai acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada, a fome
serão consumidos estes profetas. O povo a quem eles profetizam, será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, ele e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Aqui o Senhor estava tão indignado com o sistema religioso prostituído pela idolatria, pela vaidade, pelo comércio, pela corrupção, que ele diz: esses que dizem que não haverá paz, a guerra consumirá eles, a espada matará eles. E eles sofrerão terrivelmente, justamente pelas coisas que eles dizem que não haverá. Eu farei passarem fome, assim como eu farei terem guerra sobre eles. E também farei com que esse povo que segue a esses falsos profetas passam fome e morra pela espada, e seus cadáveres sejam jogados nas ruas. Assim como seus filhos morrerão, os seus pais, assim como as suas mulheres morrerão, seus filhos e filhas morrerão, porque eu derramarei minha ira sobre a maldade deste povo e desses líderes religiosos. Então aqui o Senhor mostra sua indignação para a classe religiosa que estava guiando o povo para o inferno com suas mensagens de paz e prosperidade. Falavam coisas que o povo gostava de ouvir. Eram mensagens totalmente antagônicas ao que os verdadeiros profetas faziam. Os profetas chamavam a nação ao arrependimento e profetizavam punição, disciplina sobre uma nação iníqua, idólatra, corrupta, que explorava os pobres, que praticava atos homossexuais, orgias, depravação sexual, junto aos seus centros de adoração aos deuses gentílicos das nações. Aqui o Senhor está dizendo que esses falsos profetas que dizem que não haverá espada e que não haverá fome, eles serão mortos pela espada e passarão fome. E este povo que segue esses líderes também serão mortos à espada, à fome, e não haverá quem sepulte a família dessas pessoas. Seus cadáveres serão jogados nas ruas, nas casas, no centro agrícola, no centro comercial. Haverá sangue e mortes por todos os lados, porque é um povo obstinado e idólatra. Vamos também para Jeremias capítulo 5, versículo 12 e 13. Aqui também o Senhor trata com os falsos profetas. Negaram Adonai e disseram: não é ele. Nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. Porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles próprios. Aqui mostra que os falsos profetas profetizavam contra os verdadeiros profetas. E eles profetizavam maldições contra os verdadeiros profetas. E aqui o Senhor está dizendo que a palavra não está com esses falsos profetas. E o que eles dizem contra os verdadeiros profetas se cumprirá contra eles próprios. E aqui mostra novamente que eles pregavam mensagens de otimismo, de paz, de prosperidade, de conquista. E é exatamente no momento conturbado que Judá estava vivendo, estava diante de invasões do império mais poderoso do mundo, o Império Babilônico. E eles eram treinados para matar. E essas mensagens vinham com os anos, crescendo, 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 mesmo diante de um colapso nacional, mesmo diante de eminentes guerras, mesmo diante de um colapso agrícola, alimentício, de epidemias, de terremotos, de seca. O povo ainda acreditava nesses falsos profetas e continuavam obstinados, idólatras. E aqui o profeta Jeremias está dizendo que essas palavras mentirosas desses falsos profetas que pregam paz, prosperidade, conquista, paz, esses itens mesmo serão inversos e cairão sobre eles, morrerão pela espada, não haverá paz.
Haveria escassez de comida que afetaria a todos, eles implorariam. E Judá foi devastado por uma fome tão grande, por uma seca tão grande, que mães comiam seus próprios filhos porque não tinham mais o que comer. E eles continuaram obstinados até a destruição geral de Judá em 586 a.C., com a invasão final do Império Babilônico. Vamos também aqui para Jeremias capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. É o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando todas essas coisas chegarem ao fim? Aqui novamente o Senhor está dizendo que o povo era nada mais que um gado que estava sob um cabresto, com seus falsos profetas guiando este gado, este povo idólatra. Então aqui o Senhor está dizendo que o povo gostava de ser enganado, o povo gostava de ouvir mensagens que amaciava, mensagens que dizia paz, paz virão sobre nós, haverá comida, haverá conquista, haverá prosperidade sobre nós, sobre vocês, e é disso que o povo gostava de ouvir. E aqui o Senhor está dizendo, mas e quando tudo isso chegar ao fim e vier guerras e matar vocês, se destruir, a fome vir devastar, de que adiantará tudo isso? De que adiantará ajudar tudo isso? E ainda aqui diz no versículo 31 que os profetas tinham alianças com os sacerdotes, os profetas tinham que repudiar os atos dos sacerdotes, que os sacerdotes que guiavam o povo, e quando os sacerdotes estavam fora da Torá, fora da lei, eram os profetas que deveriam mostrar os pecados e chamar os líderes religiosos ao arrependimento, mas os profetas fizeram alianças com os sacerdotes, de forma que eles planejavam como controlar, e ainda assim estavam mergulhados em adultérios, mentiras, fortaleciam a mão dos corruptos, dos malfeitores, e eles não se convertiam das suas maldades. A ponto que no versículo 14 do capítulo 23, o Senhor chama todos eles de Sodoma, e também chama os moradores de Jerusalém de Gomorra. Então o cenário de Judá era como Sodoma e como Gomorra. Os limites foram quebrados, e a nação vivia diante de um prostíbulo corrupto, de idolatria, de depravação sexual, e em todas as áreas a nação entrava para o colapso. E mesmo assim o povo não se arrependia, e mesmo assim os sacerdotes que lideravam o povo não se arrependiam, e mesmo assim os profetas que deveriam repudiar as ações dos sacerdotes também não se arrependiam. Vamos agora para Jeremias capítulo 6, versículo 13 a 15. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. As mentiras e a corrupção, o adultério eram práticas normais do sistema religioso, que eu estou incluindo aqui o sacerdócio, os levitas, como os profetas. Versículo 14, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A nação estava diante de uma perigosíssima guerra que mataria milhares ou milhões de judeus, de israelitas. Mas mesmo assim, o povo ainda estava sendo controlado como cabresto diante de falsos líderes, de falsos profetas. Versículo 15, serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se, porque cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Aqui a abominação é toieb, toebé, que é algo usado no culto idólatra. Ou seja, são práticas terríveis usadas nos cultos idólatras, que pode ser homossexualismo, que pode ser usado como sexo com animais, que pode ser sacrifício humano. Então aqui o Senhor está dizendo que eles estavam num nível de iniquidade, o sistema religioso, os profetas estavam num nível de iniquidade tão grande que eles passavam
a praticar abominação. E aqui ainda diz que eles não tinham vergonha na cara por isso. Versículo 16, assim diz Adonai: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. O Senhor está aconselhando aqui: procurem qual o bom caminho para que vocês retornem ao cumprimento das mitzvot, ou seja, da Torá, para que vocês voltem à Torá, para que vocês voltem a mim. Então o povo e os líderes diziam: não queremos a Torá, não queremos as mitzvot, não queremos você, Adonai. Nós queremos os nossos caminhos, nós queremos as nossas abominações, nós queremos a corrupção, a idolatria, a exploração, explorar os pobres. Era isso que os líderes e que a nação queria. Vamos agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, o que repete-se a história novamente. Nós vamos agora na Brit Hadashah, no livro de 2 Coríntios, onde o Rav Shaul, ou seja, o apóstolo Paulo, fala sobre falsos apóstolos que apareceriam. Vamos para o capítulo 11 de 2 Coríntios, versículos 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vou acrescentar aqui o versículo 15. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformarem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, está dizendo que estava surgindo apóstolos, pessoas que se autodenominavam apóstolos, mas eram mentirosos e praticavam fraudes. Obviamente, eles tentavam ganhar dinheiro com suas mentiras, dizendo que eram apóstolos. Então, ou seja, aqui em Jeremias, trata ali do período de 597 a.C. A segunda carta do apóstolo Paulo foi escrita ali no ano 57, ou seja, um intervalo muito grande cronologicamente, mas a história se repete. A história do profeta Jeremias se repetindo nos dias do apóstolo Paulo e se repetindo nos dias de hoje. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 23 de Jeremias, na Bíblia de Dave Stern. Eles dão segurança a quem me despreza. Adonai diz que vocês estarão a salvo e seguros, e dizem a todos os que vivem com o coração obstinado: nada de mal acontecerá a vocês. Os falsos profetas diziam que nada aconteceria justamente com aqueles que desprezavam Adonai. E logicamente o povo acreditava. Versículo 18 do capítulo 23 do profeta Jeremias. Porque quem esteve no conselho de Adonai e viu e ouviu sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Aqui no versículo 18 está usando a palavra conselho, no hebraico é sod, que significa uma deliberação, uma assembleia, um concílio. Então significa que aqueles falsos profetas não se assentaram para ouvir a mensagem de Adonai. Eles não tinham nenhuma aproximação com Adonai. Eles não tinham nenhuma ligação com Adonai. O concílio ou uma deliberação era usado por reis, onde os reis chegavam diante de anciões e diante de grupos de pessoas que aconselhavam ao rei de como tomar decisões. E ali ele ouvia os conselheiros, ouvia os anciões, ouvia pessoas de grande conhecimento e sabedoria antes de tomar decisões. Então a ideia aqui é exatamente essa. Os profetas não se achegaram ao conselho de Adonai, no concílio, numa deliberação. Eles mentiam, praticavam injustiça, corrupção. E eles não buscavam o conselho de Deus para buscar o arrependimento e para se arrepender dos seus pecados. O Senhor está dizendo: quem de vocês esteve no meu conselho para ouvir os meus conselhos, as minhas leis, a minha Torá?
Vamos ver esse versículo na Bíblia de Dave Stern. No entanto, qual deles esteve presente ao concílio de Adonai para ver e ouvir esta palavra? Quem prestou atenção à palavra dele o suficiente para ouvi-la? Então mostram que eram líderes que não tinham nenhuma parte com Adonai. Eram pessoas iníquas que se levantou como religiosos e pregavam mentiras. Eram idólatras, corruptos, adúlteros. Vamos agora para Jeremias capítulo 6, versículos 16 e 17. Assim diz Adonai: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Atalaias são guardas para proteger um campo. E neste caso o Senhor colocou profetas. Então o Senhor enviou profetas para ajudar. Profetas verdadeiros. O Senhor levou profetas, assim como Jeremias, outros profetas, Sofonias, Isaías, entre outros. E o Senhor levou para mostrar o pecado da nação, chamar a nação ao arrependimento. E aqui é o que o Senhor está tentando dizer. O Senhor enviou profetas para que eles pudessem dar o conselho que o povo precisava ouvir, que os líderes, que os levitas, que os profetas, que os falsos profetas precisavam ouvir. Aí está o conselho prático, o concílio prático que o Senhor está dizendo. Os profetas iam, mostravam o pecado e chamavam a nação ao arrependimento. Mas o povo dizia: não queremos, não escutaremos. Então o povo, assim como os profetas e os líderes religiosos, os sacerdotes, recusavam-se a ouvir os profetas. Recusavam-se a ouvir os verdadeiros profetas, recusavam-se a ouvir a Torá, recusavam em ouvir a voz de Adonai. Versículos 19 e 20 do capítulo 23. Eis a tempestade de Adonai, o furor saiu em um redemoinho, tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira de Adonai, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. O Senhor está dizendo aqui no versículos 19 e 20 que ele viria e descarregaria o furor sobre Judá, sobre os profetas, sobre os sacerdotes e sobre o povo. E de forma que ele não voltaria atrás até que se cumprisse tudo o que ele queria para punir a nação iníqua de Judá. A ira dele seria como redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Algumas versões utilizam iníquos, ou seja, a nação conheceria a ira de Adonai por causa da sua idolatria e perversidade. Versículo 20 está dizendo também que ele não voltaria atrás até que se cumpra todo o desígnio do coração dele. E aqui no versículo 20 ele está usando a palavra nos últimos dias. No hebraico é Asharit Hayanim. Hayamim, que significa nos últimos dias no hebraico, refere-se também à 70ª semana de Daniel. Aqui mostra que na época de Jeremias o Senhor puniu severamente Judá, mas ainda a punição ainda continuará durante o Asharit Hayamim, que é durante a 70ª semana de Daniel, ou seja, nos 7 anos apocalípticos, o qual serão os 7 anos mais aterrorizantes, terríveis da história da humanidade, que virá punição tanto sobre Israel, sobre Jerusalém, como todas as nações da terra serão punidas por suas idolatrias e por se recusarem a servir Yeshua HaMashiach,
Vamos ver o versículo 19 na Bíblia de David Stern, que diz: olhem, a tempestade de Adonai irrompe em fúria, uma tempestade de vento, uma ventania que cai sobre os ímpios. Versículo 20 na Stern. Versículo 20 na Bíblia de David Stern: a ira de Adonai não será aplacada até realizar por completo o propósito do seu coração. No Asharit Hayanim vocês entenderão todas as coisas. O Asharit Hayanim será um dia, ou será 7 anos terríveis. Os maiores sofrimentos que um homem pode ter será nesses 7 anos dos eventos apocalípticos que pode iniciar a qualquer momento. Para aprofundarmos um pouquinho mais nesses versículos 19 e 20, vamos para Jeremias, capítulo 7, versículos 30 a 34. Porque os filhos de Judá fizeram o que é mal perante mim, diz Adonai. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz Adonai, em que já não chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Vamos continuar aqui no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, diz Adonai, lançarão para fora da sua sepultura os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-lo-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, a quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz Jeová de Sabaoth. Nesses versículos que eu li, mostra que a iniquidade, a idolatria do povo em Judá estava tão grande que eles pegavam seus próprios filhos e levavam para ser queimados vivos aos deuses das nações. E ainda o Senhor enfatiza: não, jamais eu mandei fazer isso, jamais, nem passou pela minha cabeça em uma abominação como essa. E ele está dizendo que a raiva que ele tem agora por essas pessoas que praticam essas terríveis abominações de matar o seu próprio filho queimando para os deuses, ele está dizendo o seguinte: agora eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês de tal forma que os seus cadáveres serão tantos que serão espalhados pelas ruas. Os seus corpos serão jogados em Tofete, que lá será chamado o Vale da Matança, que era um lugar onde se depositava lixo. Os corpos serão colocados como se fossem entulho de lixo no Vale da Matança. Só que haveria tantos corpos que seriam incapazes de enterrar. Então os corpos seriam espalhados por vários lugares, pelas ruas, pelas casas, no Vale da Matança, que ficava diante de uma porta de Jerusalém. E ainda o Senhor está dizendo: aqueles que forem enterrados, tanto os reis, quanto os profetas, quanto os sacerdotes, quanto os príncipes, eu farei com que os babilônicos vão até os túmulos deles, estirem os corpos deles dos túmulos, e esses corpos serão jogados para apodrecerem ao céu aberto, ao sol e à lua, e às aves. O Senhor estava tão indignado com o sistema religioso, com o sistema político e com a nação, que ele fez com que os líderes, tanto religiosos, os profetas, fez com que os cadáveres deles, mesmo depois de sepultado, seriam profanados e jogados para fora para apodrecerem. Aqui o Senhor está tão indignado,
com a classe política e com a classe religiosa, que nem depois de mortos os cadáveres deles poderiam ficar em paz. Mas era disso que o povo gostava, era disso, o povo gostava de ser enganado. Por isso o Senhor disse lá em Jeremias capítulo 5, versículo 31, e depois que todas essas coisas acabarem, do que adiantou vocês seguir esses falsos profetas, esses sacerdotes corruptos, mentirosos, falsos? Versículo 21 do capítulo 23 de Jeremias. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. O Senhor novamente enfatizando, mostrando para o povo, não, eu não mandei eles. Eles correm para profetizar, mas não fui eu que falei para eles. Eles são mentirosos. O Senhor está destacando aqui para a nação de Judá, para o povo. Não, não, não fui eu. Versículo 22, mas se tivessem estado no meu conselho, então teria feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da sua maldade e das suas ações. Aqui está a diferença das verdadeiras mensagens que vinham de Adonai. Os verdadeiros profetas mostrariam no que o povo estava errando e chamaria o povo ao arrependimento, de tal forma que eles pudessem reconhecer os seus pecados e voltassem pelas veredas antigas, que era o bom e justo caminho do Senhor. Então aqui novamente o Senhor está dizendo, esses falsos profetas não estiveram no meu concílio, não estiveram na minha assembleia, eles nunca me ouviram, nunca procuraram saber a minha vontade, as minhas palavras. Porque se tivessem ouvido, eles falariam aquilo que procede da minha boca e faria com que a nação voltasse para a Torá, voltasse para a minha lei, voltasse para as minhas mitzvot. E que se arrependesse das suas maldades, das suas ações. Então aí está a diferença, que os líderes falsos pregavam mensagens de paz, prosperidade, conquistas. E eles massageavam os egos das pessoas. Eles não pregavam de forma a constranger o indivíduo pelo seu pecado. De forma a constranger o pecado. O pecado passou a ser algo tolerável na nação, a idolatria passou a ser algo tolerável, a corrupção, as mentiras, as falsidades. Porque os líderes, os profetas, os sacerdotes, eles não pregavam para chamar a nação ao arrependimento. As mensagens eram mensagens emocionais, que atraíam as pessoas e que ali faziam com que as pessoas se tornassem obstinadas por esses falsos profetas e pelos sacerdotes. Quem guiava o povo eram os sacerdotes, mas quem deveria repudiar os sacerdotes com suas práticas iníquas eram os profetas, e ambos estavam em acordo para dominar sobre o povo. Versículo 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz Adonai, e também não de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo porque eu não veja? De modo que eu não veja? Diz Adonai, porventura não encho eu os céus e a terra, diz Adonai? Vamos ver na Bíblia de David Stern, versículo 23 e 24. Sou Deus apenas quando eu estou perto? Pergunta Adonai, e não quando estou longe? Alguém pode se esconder em um lugar tão secreto que eu não veja? Pergunta Adonai. Não preenche o céu e a terra? O Senhor está dizendo aqui para os falsos profetas, assim como também para os sacerdotes, nenhum deles escaparia aos olhos dele. Nenhum indivíduo escaparia aos olhos de Adonai. Nenhum deles poderiam se esconder nem na maior profundeza da terra, nem em qualquer outro lugar. O Senhor estava atento a todos os indivíduos que pregavam mentiras.
dizendo ser servo de Adonai. Então ele está dizendo o seguinte, no versículo 23, tanto perto quanto longe, ele estava vendo os pecados dos sacerdotes que guiavam os povos e dos falsos profetas, que também pregavam mensagens falsas e mentiras. Ele estava atento em qualquer parte da terra sobre os pecados da nação. E o versículo 24 diz que ninguém poderia se esconder dos olhos de Adonai, porque Ele cria os céus, Ele criou a terra e Ele enche todo o universo com sua criação, com seu poder. Quem é o homem para se esconder daquele que criou o universo, colocou as estrelas no céu, o sol, a lua, que fez sóis e luas, que fez a Via Láctea? Quem é o homem que pode ocultar de Adonai os seus pecados? Vamos para Jeremias capítulo 16, versículo 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Vamos também para Jeremias, capítulo 9, versículo 21 a 23. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, e exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala assim, diz Adonai, os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gazela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz Adonai, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 9, ele cita Eclesiastes. Não acho que o sábio ele é melhor por causa da sua sabedoria, também não o forte com sua força, nem o rico com as suas riquezas, porque o Senhor está atento à iniquidade de todos. E aqui o Senhor está dizendo que ele exterminou até as crianças e jovens que estavam na praça, quando os babilônicos vieram para destruir todo o povo iníquo de Judá. O Senhor levantou guerras de tal forma que ninguém conseguiu escapar, a não ser um pequeno grupo, um ínfimo grupo de judeus que o Senhor preservou para futuramente instaurar Judá depois do cativeiro babilônico. Mas praticamente a nação quase inteira foi sucumbida pela guerra. Nenhum daqueles que pregavam mentiras escapou. Aqueles que pregavam mentiras foram perseguidos, e uma grande maioria mortos. Muitos entraram em desespero, e a sabedoria deles, a força, o poder, foi tudo por água abaixo, com suas mentiras. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. O Senhor também falava em sonhos, não há dúvida sobre isso. Vamos para Números, capítulo 12, versículo 6 a 8, que diz, então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Adonai, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aqui está falando sobre a murmuração de Míria, e aqui o Senhor está dizendo que ele tinha uma tratativa diferenciada com Moisés. Enquanto ele falava com os profetas na época de Moisés através de sonhos, e também falava através de visão, com Moisés ele mostrava a glória dele. O Senhor falava abertamente com Moisés e não por enigmas. Moisés, ele falava diretamente as coisas que ele queria falar sem enigmas. Com os profetas ele usava enigmas. Então os profetas às vezes nem sempre entendiam tudo para aquele momento.
Enquanto Moisés, ele falava claramente aquilo que ele queria dizer. Ele tinha uma tratativa diferenciada com Moisés. Então aqui na época de Jeremias, os profetas tinham sonhos e eles mentiam dizendo que era Adonai que tinha manifestado em sonhos sobre eles. Ou eles mentiam dizendo que teve sonho e não tinha sonho. Então eles mentiam descaradamente, as mentiras eram a prática comum dos falsos profetas. Eles mentiam e o povo acreditava. Vamos para Jeremias capítulo 8, versículo 8 a 13. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei de Adonai está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira, aqui também temos outra classe de religiosos, os escribas, e também eles estavam adulterando mensagens da Torá para ensinar mentiras. Então eles pegavam o contexto da Torá e ensinavam informações adulteradas. E eles se autoproclamavam, somos sábios, sábios. Versículo 9, os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra de Adonai, que é sabedoria. Eis que rejeitaram a palavra de Adonai. Que sabedoria é essa que eles têm? Aqui o Senhor está dizendo que exatamente a classe religiosa rejeitaram Adonai. Aqui o Senhor está dizendo que eles também eram mentirosos e ensinavam falsas coisas. Aqui vou repetir, os religiosos, os líderes religiosos recusavam a Deus, o Deus de Israel. Versículo 10, portanto darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, porque cairão com os que caem quando eu os castigar. Tropeçarão, diz Adonai. Eu os consumirei de todo, diz Adonai. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Aqui o Senhor está dizendo que eles eram mentirosos. E novamente o Senhor está dizendo que os falsos profetas, eles tinham como característica principal pregar mensagem de paz quando não havia paz. Pregar mensagem de otimismo. E aqui o Senhor está dizendo que eles não tinham mais vergonha na cara e já estavam numa situação de abominação. Eles praticavam coisas abomináveis. Sim, o sistema religioso de Judá estava um prostíbulo. E o Senhor está dizendo que eles cairão junto com os que caírem. E o Senhor está dizendo que Ele os consumirá. E aqui está dizendo especificamente no versículo 13 que viria uma grande seca e muitos deles morreriam pela fome. Assim como também aqui no versículo 11, assim como o versículo 11, o Senhor tiraria as mulheres deles e daria elas aos babilônicos. As terras, as propriedades que eles tinham, o Senhor tiraria e daria aos babilônicos. Tamanha ira que o Senhor estava sobre os líderes religiosos, os escribas agora, os sacerdotes e os profetas. Versículo 26 do capítulo 23 de Jeremias. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do coração? Aqui o Senhor pergunta, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam o engano do próprio coração? Até quando vocês continuarão fazendo isso?
Até quando vocês continuarão ensinando, falando mentiras? E aqui o Senhor está dizendo no versículo 26 que as mentiras vêm do próprio coração. E aqui o Senhor está repetindo o que ele disse no capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Quem o conhecerá? Eu sou Adonai, esquadrinho o coração, eu provo pensamentos. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor aqui no versículo 26 está dizendo que as mentiras que os profetas profetizavam vinham do coração deles. E o Senhor pergunta, até quando vocês continuarão fazendo isso? O sistema religioso judá estava extremamente corrompido. E a história se repete também nos dias atuais. Vamos na Brit Hadashah, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Aqui o próprio Timóteo, aqui o próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo, dizendo que nos últimos dias pessoas apostatariam da fé porque obedeceriam a demônios, ouviriam a demônios. E eles teriam suas mentes cauterizadas com as suas próprias consciências iníquas. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que assim como na época de Jeremias as pessoas seriam obstinadas, duras de servir, seriam duras e não se arrependeriam das suas práticas, elas não ouviriam as mensagens de arrependimento, elas se recusariam a se arrepender e ouvir o Deus de Israel. Aqui mostra, na época de Jeremias, o mesmo cenário que o apóstolo Paulo enfrentou e o mesmo cenário que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Pessoas que seguem falsos líderes, profetas com suas mentiras. E assim mesmo diante de tudo isso, as pessoas estão cauterizadas, seguindo os líderes corrompidos e prostituídos pela idolatria. E mesmo assim não querem se arrepender dos seus pecados e voltar à Bíblia. Versículo 27 do capítulo 23. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Os profetas, com os sonhos deles, eles estavam trocando as leis, a Torá, as mitzvot, as mensagens dos profetas verdadeiros, pelos sonhos deles. Então eles profetizavam mentiras, falavam sobre sonhos mentirosos, e eles começavam a substituir a Torá, a palavra, por sonhos que eram mentiras. E as pessoas começaram a substituir a Torá, a palavra, por sonhos mentirosos, de profetas mentirosos. E isso os profetas conseguiam dominar sobre o povo e conseguiam tirar o foco do povo da Torá e levava-os para a prática da idolatria. Então os líderes religiosos estavam seduzindo o povo com mentiras e tentando desviá-los da verdadeira mensagem de Adonai, de salvação. Então os líderes religiosos estavam sendo a porta para o inferno do povo. Então os falsos profetas estavam sendo os líderes que levavam a nação para o inferno. Sim, os líderes religiosos estavam fazendo com que o povo se afastasse de Deus, de Israel, para seguir mentiras
e fossem para o inferno. O povo estava esquecendo do Senhor, estava esquecendo a Torá, as mitzvot, que são as leis. O povo estava focando agora as mensagens de paz, de prosperidade, de conquista. O povo estava focando os sonhos, as profecias mentirosas. O povo gostava e seguia esses falsos profetas, com esses sacerdotes que tinham alianças com eles. E o povo se esquecia de Adonai, assim como os pais deles se esqueciam de Adonai e seguiam a Baal. Tanto os pais agora quanto os filhos estavam seguindo a idolatria por causa dos próprios líderes religiosos. Vamos para Jeremias capítulo 29, versículo 8 e 9. Porque assim diz Adonai, Jeová Tsabaoth, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz Adonai. Tanto aqui no capítulo 23, quanto no capítulo 29, o Senhor enfatiza os falsos profetas, que eles eram mentirosos e não tinham nenhuma parte com o verdadeiro Deus. Vamos ver na Bíblia de David Stern, no versículo 27. Com seus sonhos, que eles continuam a contar uns aos outros, esperam provocar meu povo a se esquecer do meu nome. Com seus antepassados se esqueceram de meu nome quando adoraram Baal. Então o povo estava sendo entretido para se esquecer de Adonai, através de sonhos e visões mentirosas. Versículo 28 do capítulo 23. Versículo 28 do capítulo 23. O profeta que tem sonho, conte-o apenas com sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz Adonai? Vamos ver o versículo 28 na Bíblia de David Stern. Se um profeta sonhar, que ele o conte como sonho. Quem, no entanto, tiver minha palavra, fale-a com fidelidade. O que a palha e o trigo têm em comum? Pergunta Adonai. Então aqui o Senhor está dizendo, quando as pessoas sonharem, conte apenas como sonho. Não inventem mentiras dizendo que sonhou, dizendo que é profecia, ou dizendo que é mensagem de Adonai. Não façam isso. Contem sonho. Contem apenas como sonho. Mas as pessoas que realmente têm a responsabilidade de ensinar, de pregar a minha palavra, façam, mas façam com fidelidade. Então, aos que têm sonho, conte com o sonho. Ao profeta que tem sonho, conte como sonho. Agora, para os profetas, para os líderes que realmente têm a responsabilidade de ensinar e de profetizar verdadeiramente a minha palavra, o faça e faça com fidelidade. E assim terminamos no versículo 29 agora, que diz: não é minha palavra fogo, diz Adonai, e o martelo que esmiuça a penha? Aqui o Senhor está mostrando que Ele consumiria a nação iníqua, os profetas iníquos, ou os mentirosos, os falsos profetas, os sacerdotes iníquos, os líderes políticos, os escribas e toda aquela raça de idólatras. E ele também faria como o martelo faz sobre uma rocha. Aqui está dizendo que o martelo esmiuça a penha. O correto é o martelo esmiuça a rocha. O Senhor quebraria a rocha que era Judá com um martelo que destruiria as fortalezas, o poder, o orgulho, a soberba de Judá, de tal forma que eles seriam mortos e apenas um pequeno grupinho de pessoas sobreviveria. Então, tanto a Bíblia de David Stern, quanto a NVI, quanto a corrigida, utilizam rocha e o martelo que esmiuça a rocha, e não
a penha como está notalizada. Então o contexto é: o Senhor vai consumir a nação iníqua e também vai quebrar Judá, como se fosse um martelo quebrando uma rocha para a destruição. Vamos para Jeremias 5,14. Portanto, assim diz Adonai, Jeová Tsabaoth, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Aqui o Senhor está dizendo que os falsos profetas, assim como a nação, os líderes políticos, os sacerdotes, os escribas, seriam consumidos através do fogo. E Judá, na última invasão, que foi em 586 a.C., a invasão foi tão destruidora que os babilônicos incendiaram as casas, os palácios, e mataram as pessoas nas casas, nas praças, nas ruas. Praticamente a nação se tornou como se fosse um necrotério ao céu aberto, diante da ira do Senhor. Então, quando se entrava em Judá, parecia um cenário, parecia uma carnificina e incêndio por todos os lados. E de fato, o Senhor consumiu a nação com fogo. O fogo foi algo predominantemente forte na última invasão dos babilônicos. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.